O Lula falou que quem ganha mais de 5 salários mínimos não vota no PT. Tu acha que eles estimulam as pessoas a ficarem na miséria para terem mais eleitores? Eles não estimulam a pessoa a ficar na miséria, eles obrigam a pessoa a ficar mais na miséria. E é isso que está acontecendo hoje. Todo mundo fala assim, a imprensa é responsável. Para a imprensa ser responsável, em primeiro lugar, o governo não poderia fazer propaganda na imprensa. Ele já escolhe quem pode ter imprensa, depois ele escolhe qual imprensa vai dar certo. Porque depois da rede social, depois do YouTube, depois de toda essa evolução, depois do streaming, não tem como a TV tradicional, o formato de jornais tradicionais, ser sustentável sem ter que trabalhar. Ou o cara tem que trabalhar e ser criativo para conseguir ser melhor e concorrer com o streaming, concorrer com as novidades que saem todo dia na rede social, ou ele deita no berço esplêndido e fica recebendo dinheiro do governo. Só que para receber dinheiro do governo, ele tem que fazer rir. Então a manipulação é óbvia. E é claro, hoje a gente tem também um fenômeno de acabar as profissões. Porque o jornalista, ele não faz militância política. O jornalista, ele tem que criticar quem está no poder. Essa é a função do jornalista. Ah, mas eu gosto tanto de quem está no poder. Você é jornalista, você tem que criticar, porque senão você vira militante. Porque todo mundo erra, todo mundo é humano. Deus não veio governar o mundo diretamente. Não há notícia, nem na Bíblia, que Deus tenha vindo sentado entre os homens e governado, feito leis. Portanto, a gente tem que estar de olho, né? A imprensa, ela é a voz do povo. Porque a imprensa, ela atinge todo o povo. Então ela vê o que tem de errado. Não existe imprensa para elogiar. Imprensa para elogiar para quê? Imprensa para elogiar. Se está tudo bom na tua vida, para que você vai elogiar o governo? Você tem que elogiar o governo quando a tua vida está uma merda. Porque você sente vivendo dentro do país. Então, portanto, quando a gente vê hoje essa sistemática falta de crítica e questionamento sobre ações cada vez mais duvidosas do governo, é claro, é óbvio que a manipulação hoje ela está num sentido pejorativo, negativo, e está demais. E como que resolve isso? Porque a gente teve agora recentemente um governo que reduziu drasticamente as publicidades, as propagandas na Globo. E o governo perdeu. Talvez esse tenha sido um fator da derrota eleitoral, né? Não ter tido uma boa comunicação com o povo, talvez um bom relacionamento com a imprensa. Não sei se você concorda com isso, primeiro. Segundo, como resolver essa situação para que a gente tenha uma imprensa talvez mais imparcial. A próxima pergunta era se existe imparcialidade na mídia, mas eu acho que como que a gente pode ter uma imprensa mais imparcial, mais crítica? Em primeiro lugar, o Congresso tem que proibir o governo de fazer propaganda. Para que o governo vai fazer propaganda? Então, o governo não pode fazer propaganda. Já não tem a Voz do Brasil? Já não tem a inserção em cadeia nacional? Quando precisa dar um recado para a população importante, para que fazer propaganda? Propaganda não serve para nada. E não é informe de utilidade pública, é propaganda mesmo. Não precisa fazer. O governo federal está trabalhando e aparece aquelas máquinas bonitas, tal, asfalto. Tá? Tu acha que isso é propina? Isso não é propina, porque a propina é paga de o crime de propina, ele é bem descrito. É um agente privado que dá dinheiro a um agente público para obter alguma vantagem para si ou para outra pessoa. Mas não é isso? Não existe propina do público para o privado, é uma coisa ridícula, nem do público para o público. A ideia de propina, como pagar alguém para ter favores... A propina é só do privado para o público. Essa ideia de propina é pagar alguém para ter favor. A ideia jurídica exata de propina é um privado paga um público para ter um favor. Okay. Um público pagar, por exemplo, o Lula falar, negociar a emenda, você vai receber, você não vai, se não votar, já não é crime. Não tem lógica um negócio desse. Aí o governo pagar para uma empresa privada para fazer propaganda para que essa empresa a favoreça, também não é propina. A legislação brasileira é muito ruim. Muito ruim. 1 bilhão o orçamento de mídia da Globo esse ano. Exato. Do governo. Exato. Então precisava cortar a propaganda.
Não precisa ter propaganda. Então, nesse ponto, o Bolsonaro estava certo, mas ele comunicou errado. Mas se tivesse propaganda, daí não tem propaganda, daí fica apanhando todo dia. Ótimo, faça um bom serviço para parar de apanhar. Ele apanha por quê? Ele apanha porque ele está arrumando emprego para o povo? Ele apanha porque o nível de educação está melhorando? Ele apanha porque tem segurança pública? Ele apanha porque tu tá sofrendo uma chantagem. Tu apanha, tu sabe que os caras criam, tu pode criar narrativas negativas mesmo sem existir, tu sabe disso? Eu não entendi a sua colocação. Eu quero criar um factoide contra o Bolsonaro. Certo. Criei um factoide e fico falando desse factoide infinitamente. Não, mas isso é crime. Até ele me pagar. Isso é crime. Sorte é o Crime. Então, todo dia eu falo das joias. Exato. Então, eu fico falando das joias todos os dias até tu me pagar. Se tu não pagar, eu vou te derrubar. Isso é crime. Isso é extorsão. Não é isso que acontece? Isso é extorsão. Se a imprensa publica... Mas não é o que acontece? Ou tu me paga ou tu apanha. Eu não sei se isso acontece. Eu nunca vi extorsão. Indireto, tu acha? Indireto não. Eu coincidência. acredito mais que isso seja um pedido de incentivo do governo federal. Pedido de incentivo. Porque o governo federal, ele aporta e fala assim, olha, eu queria uma linha editorial assim. E é muito claro, porque não é possível que a Globo, que paga a banca de advogados, uma das mais caras do Brasil, que é o de Sérgio Bermudes, eu não sei se mudaram, mas é uma banca com os melhores advogados do país. E a gente que conhece o direito, a gente que estuda. Não é possível que a direção da Globo, ela permita que se fique martelando uma inverdade jurídica da maneira que se faz. Então, de duas, uma. Excluindo a hipótese dela ser completamente imbecil, que eu não aceito. Ou existe um incentivo do governo federal para desmoralizar o governo anterior, ou pode ser que nunca me passou pela cabeça essa tua hipótese, mas também é uma hipótese dentro da lógica. Você não acha que essa linha editorial ela pode ter também a ver com o viés ideológico? Tem a ver, claro. É que eu falei. Editores, as pessoas, o jornalismo hoje ficou, como todas as profissões, contaminado. Todo mundo tem uma síndrome de herói. E todo mundo quer aplicar aquela sua vivência universitária dentro do trabalho. E vivência universitária no Brasil hoje é uma vivência marxista. Marxista nada, progressista, porque é um corrompimento absoluto do marxismo. Mas como é que tu não saiu progressista se tu fez faculdade de Direito? Direito mas o Largo de São Francisco, aquela época, era outra história. Eu sou de outra terra, eu sou de outro tempo. Na minha época, fui o primeiro a seguir assumido no Largo de São Francisco. Era uma coisa, no mercado de trabalho não se falava. Isso em 1964, ano da Revolução. Mentira. Tem chance. Não, é recente. Eu tô falando de pouco mais de 20 anos. Foi revolução ou golpe? Nem revolução, nem golpe. Foi um vácuo de poder. Mas essa história ela é longa. O que tu acha que é o maior problema do Brasil hoje? O maior problema do Brasil hoje é a falta de educação. É clichê pra caramba. Mas porque é clichê pra caramba é a navalha de Ockham. Sabe Guilherme de Ockham? Ele falava que quando existem muitas explicações para um problema, certamente a mais simples é a mais correta. E essa é a mais simples e a mais correta. Porque um povo que sabe ler, escrever e ter raciocínio matemático, primeiro, ele não se deixa enganar com notícia falsa, ele não se deixa fazer de bobo, ele consegue trabalho melhor, ele não se deixa passar a perna, em todos os sentidos. O Lula falou que quem ganha mais de 5 salários mínimos não vota no PT. Tu acha que eles estimulam as pessoas a ficarem na miséria para terem mais eleitores? Eles não estimulam a pessoa a ficar na miséria, eles obrigam a pessoa a ficar mais na miséria mesmo. Deixa eu te perguntar sobre o Supremo Tribunal Federal. O Lula tinha 2 indicações para fazer. Certo. Ele fez 2 indicações. O advogado pessoal dele. Sim. Né?
que é um bom advogado. É um ótimo, é um grande advogado. Inegável, mas... Mas é genro do compadre dele, casado com a filhada dele, foi padrinho de casamento dele, e assim sucessivamente. E aí colocou também o Flávio Dino também, que Governador do partido dele. se diz também Autodeclarado. autodeclarado comunista, né? Como é que o Brasil vai sair dessa corrida dos ratos, onde o STF se mete em tudo e o PT indica militantes para o Supremo? Essa é infinito esse negócio, os caras... E outra, ele indica pessoas jovens pro Supremo. Eu não sei a saída. O Dino tem 50 anos. E o Zanin tem menos de 50, se não me engano. Então os caras vão ficar no Supremo 25, 27 anos. Os caras vão ficar no Supremo... O caso do Toffoli, ele entrou com 40. Ele já foi indicado porque ele era jovem mesmo, para ele ficar infinitamente. Nós estamos em 2024, então os caras vão ficar até 2060. Nem sei se eu estarei aqui. Como é que tu enxerga isso? Tu acha que... Como assim 2060? 35 anos, cara, vão ficar. É 75? Não. É 75 a Ele tem expulsória. 40, o Zanin. O 40 e Zanin- poucos? Não, ele tem mais. Nem tem mais, acho que tem 50. Mas vai ficar mais 25. 2050. 45. Ele tem 40, eu acho. 2050. Acho Não, que é ele 40. não tem, tem um pouco Bom, mais. mas entre 50 e O 60 Zanin, ele vamos tem entender 40, que ele tem 5 anos mais que eu, 45. Cristiano Zanin é de 75. Ah, 48 anos de 40. idade. 48. Errei por 3, vai. Errei por É. 48 de idade, ele é de 75. 27, Ele também tá 27 anos, eu errei por bem. 3. Ele tá 10 anos, quase 10. Errei por 3. É. E agora? Então, isso o método de escolha de ministro supremo. Não é um absurdo o método de escolha. Como é que é o método de escolha? O presidente indica, o Senado sabatina, aprova ou não aprova. Só que nunca não aprovou, né? Teve 2 casos na história do Brasil, não lembro de quem Mas foi. pós-redemocratização, não... Não. E o Senado ainda tem direito de recall, que é o impeachment do ministro Supremo. Que se o ministro Supremo não está agindo a contento, o Senado pode tirá-lo. Então tudo gira em torno do Senado. Então não é só a culpa do presidente. A gente tem 81 senadores que não valem nada. Não valem. Porque a gente tem que lembrar também que o senador, ele não chega no cargo com o ininteligível coeficiente eleitoral. Porque o cara é deputado, ganhou 100 mil votos, não entrou, o outro que teve 30 entrou. Como é que você explica isso para um povo que não sabe matemática? Não explica. Agora o Senado não, o Senado é majoritária a eleição. Então o povo precisava saber para quem está votando. Então, no fundo, vota-se a educação. Se a gente não sabe ler e escrever, se a gente não tem raciocínio matemático, porque o raciocínio matemático, você aprender números, você consegue estabelecer lógica dos discursos. Uma coisa puxa a outra. E se você não tem lógica em discurso, você se deixa enganar. E se você não sabe o mínimo de cidadania, por exemplo, outro dia, faz tempo isso, teve uma famosa live da Anitta com a Gabriela Prioli. Para falar de política, né? Era a cena do cego empurrando o outro. Agora não pode falar cego, o deficiente visual empurrando o outro. Aí a Anitta falou assim, e o senador municipal? Então, tipo, a pessoa tá montada no dinheiro e se depender dela, a merda continua. Porque é só de... Aí a gente fica com uma mentalidade dos Estados Unidos, aqui no Brasil tem que fazer dinheiro, valoriza ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, óbvio. Mas lá nos Estados Unidos existem alguns valores acima dos valores tangíveis, que é a questão de nós, o povo, é a questão de justiça e a questão da liberdade. Aqui a gente não tem esses valores intangíveis, então a gente fica querendo ter o valor tangível que o americano tem. Eu tenho tanto dinheiro quanto o camarada dos Estados Unidos. Só que eu continuo sendo uma pessoa desgraçada com dinheiro. Ele é uma pessoa com dinheiro, eu sou uma pessoa desgraçada com dinheiro.